Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fluir e Transbordar. Eu sou a Soraya Trino, sou psicanalista e hoje eu quero falar com você a respeito do complexo de rejeição. Quem nunca se sentiu rejeitado por um fio, quase desistiu de tudo? Quem já não experimentou esse sentimento? Quem já não se sentiu assim em algum momento da vida? E quem porventura ainda não está se sentindo? Se esse é o seu caso, ou o caso de alguém que você conhece, presta atenção nesse vídeo, fica até o final, que vamos abordar de forma rápida, mas bem pontual, o que acontece com quem sofre o complexo de rejeição. Esse complexo é uma percepção que a pessoa tem de que as outras pessoas não têm interesse naquilo que ela tem, que elas têm a oferecer. Ou seja, a pessoa desenvolve um sentimento contínuo de abandono em relação aos demais. Soraya, mas como é que esse complexo se instala na vida de uma pessoa? Como é que a pessoa começa a desenvolver esse tipo de complexo? Eu elaborei aqui um roteiro para a gente poder acompanhar uma pequena pincelada, porque o assunto é extenso, não dá para a gente falar muito, mas olha só, o medo de rejeição possui muitas origens. Normalmente, esse temor é desenvolvido após situações de rejeição como abandono parental, abuso, bullying, negligência na infância ou na adolescência, posturas rígidas dos pais ou dos cuidadores, das pessoas que na primeira infância foram responsáveis por uma criança ou por um jovem e que foram tão rígidos, tão exigentes com aquela pessoa, de que ela fizesse tudo com determinada perfeição, que foi gerando na pessoa o medo de rejeição. Eu preciso fazer tudo certo porque senão eu vou ser rejeitado. E a rejeição feita por pessoas próximas, como parceiros sentimentais e amigos, né? Quantas das vezes as pessoas se são rejeitadas por seus parceiros ou por seus amigos e isso vai acumulando, a pessoa no momento não manifesta que está se sentindo mal, fica na dela, mas ela introjeta aquele sentimento e ela passa a pensar que todos os outros relacionamentos, que tudo que acontecer na vida dela daqui pra frente, a partir daquela rejeição que ela experimentou, que vai continuar perpetuando, o que nem sempre é verdade. Geralmente, o medo da rejeição impõe muitas limitações na vida da pessoa e ele não é vivenciado da mesma forma por todas as pessoas. Cada pessoa tem uma maneira de manifestar o complexo de rejeição na sua vida diária. Como esse complexo, ele afeta diretamente a saúde dos relacionamentos interpessoais e a autoimagem da pessoa, temos alguns sinais aqui que podem te ajudar a identificar se você ou alguém próximo a você está sofrendo desse complexo. A primeira coisa que eu listei aqui é a postura defensiva. A pessoa que geralmente carrega o medo de ser rejeitada, normalmente já se coloca em uma postura de posição passivo-agressiva. Ela já está pronta para te responder, pronta para te dar um fora, pronta para atacar, quando você ainda nem falou nada, não manifestou nenhuma opinião. Porque como ela já tem dentro dela introjetado de que ela é rejeitada, de que todo mundo rejeita ela, ela acha que você também vai falar alguma coisa que vai magoá-la, que vai fortalecer esse sentimento que ela tem. Então ela já começa a responder, a se antecipar às coisas que você normalmente falaria, já por julgar que você vai rejeitá-la. Então, geralmente, a pessoa esconde a fragilidade dela, demonstrando essa agressividade, essa postura defensiva.
A outra coisa que a pessoa que sofre com um complexo de rejeição é a desistência. O medo de ser rejeitado pode levar a pessoa a não se esforçar para alcançar as suas metas e ela com isso acaba perdendo oportunidades de estudo, oportunidades profissionais, porque ela tem tendência a sempre desistir, a largar, abandonar as coisas no meio do caminho. Então, é também uma característica, a desistência é uma característica de quem sofre com complexo de rejeição. A outra são relacionamentos tóxicos. Geralmente, pessoas que têm o complexo de rejeição, elas acabam provocando conflitos sem querer. Então, por elas viverem na defensiva sempre, como eu mencionei, né, aquela postura defensiva passivo-agressiva, elas têm atitudes de ataques, atitudes de raiva e acabam se fechando. Com isso, elas acabam destruindo os relacionamentos que elas possuem. Por quê? Tá toda hora na defensiva, tá toda hora sendo pessimista, tá toda hora com um pensamento, tentando adivinhar o que o outro vai dizer, o que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo a respeito dela. Com isso, ela acaba transformando os seus relacionamentos em relacionamentos tóxicos. A pessoa que tem complexo de rejeição, ela também tem uma hipersensibilidade. O que vem a ser isso? A hipersensibilidade, as críticas, é outra consequência do medo de ser rejeitado. A pessoa reage de maneira exagerada e aí a qualquer comentário negativo e ignora os positivos. Por exemplo, eu falo, nossa, como você tá bonita, como você tá bonito, elogiei ali. Tá, pessoa fez o menor movimento de agradecer, ou de falar que bom, ou obrigada. Agora você fala, olha, eu não gostei muito que você fez tal coisa assim. Aí a pessoa já se dói. Aí ela responde na hora, ah, você não gostou, come menos, eu sou assim mesmo. Eu sou muito sincera, eu sou muito sincera. Eu faço isso mesmo e pronto. Por que que essa pessoa é hipersensível? Não acredita quando alguém elogia, não acredita quando alguém fala algo bom a respeito dela, mas ela é pronta em abater, pronta em rebater quando alguém faz uma crítica, por menor que seja a crítica. Às vezes é só um apontamento que a pessoa tá dando ali, olha, você poderia ter feito tal coisa de tal maneira, a pessoa já se dói. Então, assim, essa hipersensibilidade é uma das características da pessoa que sofre com o complexo de rejeição. A baixa autoestima também é outra característica. Quem tem medo de ser rejeitado tem dificuldade para gostar de si mesmo. O indivíduo teme estar afastando as pessoas por não ter uma personalidade legal ou interessante e assim se coloca para baixo a todo instante. Viu? As pessoas que têm sentimento de menos-valia, tá sempre achando que o outro é melhor, que o outro não sei o quê. Ah, eu não vou não, porque ela vai estar cheia de gente interessante, o que eu vou fazer lá, né? Eu nem tenho muito assunto e tal. A pessoa já se coloca para baixo o tempo todo. Por quê? Porque ela tem baixa autoestima, ela não sabe o valor que ela tem. Ela se nivela aquele fato que deu causa ao complexo de rejeição, ou seja, aquilo que aconteceu, aquele fato traumático que aconteceu lá no passado dela, seja na infância, na adolescência, em algum momento da vida que registrou ali que ela não era importante, e aí ela introjeta isso e passa a viver a vida em função de se sentir rejeitada por tudo e por todos, não importa quem e onde seja. Soraya, você já falou aí algumas características, já falou como é que normalmente o complexo de rejeição se instala na vida de uma pessoa, é a partir dessas vivências que a pessoa tem, né, na sua história de vida, como abandono, abuso, bullying, negligência na infância, e essas vivências todas negativas acabam nascendo o medo de encontrar a rejeição novamente e passar pelo mesmo sofrimento emocional. Então, é como se fosse assim, a pessoa já está carregando aquele medo de ser rejeitada. Então, ela, já por uma defesa psíquica, ela já
se auto-sabota, ela já começa a pensar mal dela mesma, a pensar mal a respeito de si mesma, como que se fosse assim, é melhor que eu pense mal a meu respeito do que vir o outro que pensar. Quando ela poderia pensar o inverso, né? Poxa, lá atrás aconteceu algo ruim comigo. Alguém não foi legal, alguém me machucou, alguém me rejeitou, me abandonou, mas espera aí. Aquela opinião daquela pessoa não é verdade ao meu respeito. Quem sou eu? Quais são os meus valores? O que eu tenho de bom? Quais são os meus defeitos? No que eu posso melhorar? E esse processo, com essas perguntas que eu fiz agora, é o que a gente chama de ressignificar. E dentro da psicanálise, a gente fala que é quando você entra num processo de cura. Ah, então, Soraya, significa que quando eu começar a fazer análise, quando eu começar a fazer psicoterapia, que eu vou ficar com amnésia, não vou mais lembrar de nada de ruim que fizeram comigo, e aí eu vou viver minha vida feliz, longe do complexo de rejeição. Resposta errada. Dentro da psicanálise, a gente chama processo de cura quando a gente entra em análise, vai lá nos conteúdos recalcados do nosso inconsciente, descobre o que disparou os gatilhos, o que foi que aconteceu no nosso passado, que nos fez desenvolver um comportamento tóxico em relação a nós mesmos, nos fez desenvolver complexo de inferioridade, complexo de rejeição, e aí a gente entende tudo aquilo que aconteceu como parte da nossa história, começa a ressignificar e a viver a partir de lembrar do que aconteceu, mas sem sentir dor. E aí, como é que a gente pode pegar e começar a lidar com o medo da rejeição? Como é que a gente pode começar a sair desse processo autodestrutivo? Fazendo análise, procurando um bom psicanalista. Se você ainda não me conhece, meu nome é Soraya Trino, eu sou psicanalista. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do meu Instagram, né, que é o soraiatrino.psicanalista, caso você deseje conversar comigo, saber como funciona o processo de análise, qual o valor, como é feito. Você pode me mandar um direct que eu vou ter o maior prazer em te responder. Mas já para te auxiliar aqui através desse vídeo, eu quero te dizer que você pode começar cultivando a resiliência. Uma pessoa resiliente consegue passar pelas adversidades da vida de maneira relativamente tranquila. Ou seja, busque dentro de você a força que você sabe que tem, mas que está aí escondidinha. Começa a olhar as coisas não tanto pelo lado ruim. Sabe aquela história do copo, meio vazio ou meio cheio? É você que vai decidir se ele está meio vazio ou se ele está meio cheio. Sabe? Começa a olhar as coisas por uma outra ótica, com uma outra perspectiva. Não leve a rejeição para o lado pessoal. As pessoas tendem a ver a rejeição como algo pessoal. Elas rapidamente se convencem de que são as piores pessoas do mundo quando são rejeitadas, quando na verdade não é bem assim. Às vezes o problema não tá com você, às vezes o problema tá com aquela pessoa que tá te rejeitando. Já parou para pensar nisso? Que quem te rejeita pode ser um doente emocional, pode ser uma pessoa incapaz de desenvolver afetos saudáveis, de ser uma pessoa afetuosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que expresse bem os seus sentimentos, porque também não recebeu na infância, também não buscou o autoconhecimento, também não buscou fazer análise, e aí ela replica o mal que fizeram com ela, replica no relacionamento dela com você. Então, não leva pro pessoal. O problema é do outro. Deixa com o outro. Agora, a partir do momento que incomodou, doeu, você leva para análise que é seu. O que é do outro, deixa com o outro. Tem sempre uma oração que eu gosto muito de... Eu sempre falo para os meus pacientes. É a oração da Gestalt terapia. Eu sou eu, você é você. Eu não vim ao mundo para te agradar e nem você veio ao mundo para me agradar. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Se nós nos encontrarmos, será bom. Se não, não há o que fazer. Então você começa a introjetar esse pensamento na tua cabeça e pensar, o que é do outro é do outro. Eu sou eu, ele é ele. Eu sou eu, ela é ela. Eu não tenho que trazer para minha vida o lixo emocional, a toxicidade das palavras e dos relacionamentos daquela pessoa para minha vida. Procure aprender com a situação. Se você foi rejeitado, procure mudar o foco das emoções ruins para as possíveis lições incumbidas naquela situação que te aconteceu.
ressignifica. Poxa, aconteceu tal coisa comigo, mas continuar acontecendo ou não vai ser uma escolha sua. Você pode deixar que as pessoas continuem te rejeitando, continuem te desprezando e você tomando para si, se sentindo a vítima, o coitadinho, ou a coitadinha. Ou você pode falar assim, peraí, o que foi que eu aprendi com essa situação? Peraí, aqui não, chega. Já abusaram demais, já aprontaram demais, agora acabou. Então você pode começar a procurar o lado positivo da situação e desenvolver estratégias para lidar com a rejeição. Quando você se encontra em uma posição de rejeitado, independentemente do contexto, procure combater velhos hábitos que provocaram mais desconforto, que provocaram ou que provocam mais desconforto emocional e sentimentos de autopiedade. Cuide dos seus pensamentos. Ao ser capaz de identificar pensamentos negativos que contribuem para o medo da rejeição e a raiva do outro por tê-lo rejeitado, você consegue modificar a maneira como você pensa ativamente. Então, essa foi a minha pequena contribuição para você, para falarmos desse assunto que é tão desagradável, né? Eu tentei trazer de uma maneira que pudesse tornar-se mais leve, para que você possa ver que eu não sou um coitadinho, eu não sou uma vítima, eu não quero sentar na cadeira da vitimização. Eu quero ser o autor da minha vida e eu quero, a partir de agora, mudar a minha maneira de pensar para que eu possa sentir as coisas de uma maneira diferente, olhar as coisas por uma outra ótica e poder me cuidar com amor. O que fizeram comigo lá atrás fica. Eu agora sou responsável pelo cuidado dos meus sentimentos e das minhas emoções. Eu sou Soraya Trino, psicanalista, e foi um prazer poder contribuir um pouquinho com você. A gente se vê num próximo encontro. Não esquece de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu like. Muito obrigada e até a próxima.